E através desse conhecimento, ou das oportunidades que Ele nos concede, que possamos tomar uma decisão. A decisão de servir a Cristo. A decisão de servir a Cristo com lealdade. Ou seja, com sinceridade. Seguir de coração. Na certeza absoluta da perfeição dEle. E também, não somente da perfeição da sua justiça, do seu poder, da sua glória, mas do seu amor também. Ele nos amou e Ele continua nos amando. Tudo aquilo que é a respeito de Deus, nós entendemos e aceitamos por fé. Mas é muito importante, igreja, muito importante, que esse conhecimento daquilo que acabei de falar, seja uma realidade na nossa vida diária. Realidade quando a gente enfrenta as lutas, as aflições. E a tristeza não vai bater na nossa porta, não vai. Mas ela não vai encontrar lugar para ficar, porque até a tristeza diante do Senhor, ela salta de alegria. Então nós temos que estar diante do Senhor determinados a verdadeiramente aceitá-lo. Aceitar o nosso Redentor. Eu falei hoje pela manhã que Ele não somente entregou a sua vida por nós, Ele não somente nos salvou, mas Ele vive. Ele vive, eu vou usar esse termo. Ele vive para interceder por nós diante do Pai. Essa é a revelação bíblica, porque nós não temos como saber, se não for a revelação do Senhor. Aí por isso vem uma outra coisa muito importante na nossa vida, que é o discernimento espiritual. Discernimento espiritual não é discernimento lógico, não. Discernimento lógico é uma coisa, discernimento espiritual é outra. Por isso que quando a gente vai ler a palavra, quando a gente vai meditar na palavra, a gente tem que pedir ao Senhor, ou deve pedir: Senhor, me dá o discernimento, me dá o entendimento da Tua palavra. Quando nós chegamos humildemente diante do Senhor, Ele que conhece o nosso deitar, o nosso levantar, conhece os nossos pensamentos, os propósitos que estão na nossa mente e no nosso coração, Ele então não somente escuta, mas Ele responde. Aí a gente tem que ter uma terceira coisa, que é a certeza absoluta de que a resposta do Senhor sempre será a melhor resposta para nós. Pô, irmãos, às vezes é meio complicado, às vezes é meio difícil. Mas o Espírito Santo nos faz entender isso. Que Ele está agindo para o melhor. E não são poucas as vezes que nós não conseguimos entender isso. Aí a gente vai e entende uma outra coisa, que Ele é soberano no seu agir. Se Ele é soberano na sua vontade, então Ele é soberano no seu agir. O trabalhar do Espírito Santo é o quê? É restaurando a nossa vida. Aleluia. Fazendo com que tenhamos uma nova vida em Cristo Jesus. Não uma nova vida naquilo que conhecemos ou na nossa experiência de vida, mas uma nova vida diante do Senhor. E para que essa nova vida seja uma realidade, nós precisamos estar em Cristo. E permitir que Ele esteja agindo em nossa vida. Agora, igreja amada do Senhor, isso é algo que todos nós precisamos fazer. Precisamos estar diante do Senhor dessa maneira. Outra coisa que eu tenho dito aos irmãos é que somos falhos, somos pecadores, mas o fato do conhecimento de sermos falhos e pecadores não pode ser válido para justificar os nossos erros. Tem alguma coisa errada? Vamos consertar. Eu vou dizer uma coisa para vocês: sempre a gente vai encontrar alguma coisa errada, porque nós somos falhos. Não são poucas as vezes que a gente acha que a nossa vida é tranquila, no sentido de fazer tudo corretamente. Mas se a gente não estiver diante do Senhor, clamando a Ele, a coisa complica. Então eu quero falar um pouco, rapidamente, nessa nossa meditação, que somente o Senhor é Deus. Isaías 43, versículos de 11 a 13. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei,
e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Amém. Esse texto é extraordinário em mostrar a grandeza, a soberania e o poder de Deus. É o próprio Deus quem se identifica, e ao se apresentar, ele afirma a sua determinação em agir soberanamente diante de tudo que sabemos ser impossível de ser realizado. Quando a gente diz assim, que o Senhor possa lhe abençoar, a gente não está dizendo assim, que o Senhor tenha poder de lhe abençoar, não. A gente está dizendo assim, que eu creio que o Senhor está lhe abençoando. Lembra quando Jesus chegou, em determinado momento, onde estavam seus discípulos, e havia um pai com um filho adolescente, e o espírito maligno se manifestava e jogava aquela criança no fogo, na água. Então aquele pai chegou diante de Jesus e disse: olha, Senhor, eu trouxe meu filho aqui, contou a história, mas os teus discípulos não conseguiram libertá-lo. Será que o Senhor pode libertar? Aí Jesus disse: se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Então o fato do Senhor estar na eternidade lhe dá a visão exata de todas as coisas, em todos os tempos. Quando a gente diz que Deus tem o controle do universo, mas Ele sempre concede, não esqueça disso, vou repetir, o direito de escolha. E sabemos que as nossas escolhas geram consequências, claro. Então, diante dessa realidade, nós somos convocados a viver por fé no próprio Deus. E se vivemos por fé no Criador, procuramos cumprir as suas instruções, de forma que permaneçamos em submissão ao seu Santo Espírito. Amém? Então, a soberania divina não pode ser colocada em dúvida. Eu vou mais adiante e digo que nada que vem de Deus deve ser confrontado. Nada que vem de Deus deve ser confrontado. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o Consolador. Ele está presente em nosso ser. Aí quando fala nisso, eu lembro da oração do Pai Nosso, quando Jesus diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o tempo pertence ao Senhor. E Ele nos permite usar um momento de cada vez. Eu não sei hoje como é que é feito, mas antigamente os desenhos animados eram um desenho que o autor fazia, né? o artista fazia, e ele ia fazendo os movimentos e aquilo ia sendo rápido, aí a gente ia vendo aquele desenho se movimentar. Então são momentos, momentos que nós vivemos. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, diante disso, nós podemos dizer que a nossa vida na terra realmente é feita de momentos. Eu estou certo que sim. Agora, as Sagradas Escrituras nos mostram que o tempo é de Deus. E o Senhor nos mostra isso através de Abraão, por exemplo. Deus lhe prometeu fazer pai de uma grande nação, é verdade. Isso se cumpriu, mas foi no tempo de Deus. Quando tudo parecia impossível. Quando ao homem era totalmente impossível. Nós podemos comprovar na história de Noé, não é? Que tudo aconteceu conforme o prometido, mas foi no tempo de Deus. E naquela época em que Moisés estava construindo a arca, eu imagino, não é? Que ele sofreu, a sua família sofreu críticas, quem sabe até perseguições, mas o Senhor o sustentou. Na história de Davi, Deus nos mostra ele preparando para assumir o reinado de Israel, mas foi no momento de Deus. Mas o fato de cada um ter uma promessa de Deus não significa que deixaram de ter lutas. Tiveram as lutas. Agora, em todo tempo, o Pai Celestial nos ensina que Ele tem o controle do tempo.
Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não tenho nenhuma dúvida. Somente o Senhor Deus tem o controle do tempo. E o que nós temos em relação ao tempo, como falei, são momentos que precisam ser vividos na presença do Senhor. Quando nós temos a firme convicção disso, e aceitamos isso por fé, é evidente, o que nós precisamos fazer também é estar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero viver conforme eu planejei, mas conforme o Senhor planejou. E só dá para fazer isso se estiver na presença do Senhor Jesus. Só dá para fazer isso se realmente tiver o Senhor Jesus como Senhor único e suficiente Salvador. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Mas isso também significa que devemos fazer aquilo que nos cabe. A decisão por Jesus só é válida quando ela é pessoal, quando ela é verdadeira. Agora, parece complexo, mas não é. Basta estar em submissão ao Espírito Santo. Enquanto estivermos aqui na terra, haverá sempre uma batalha. A batalha da carne contra o Espírito. Amém? Você está acordado? Você pode dizer glória a Jesus? Aleluia. Olha, irmãos, Deus continua nos concedendo oportunidades para que possamos tomar as nossas decisões com base nos seus princípios. Criar os nossos filhos com base nos seus princípios. Ensiná-los a palavra. E o Senhor Altíssimo continua e continuará sempre soberano. Agora, uma outra coisa, que nenhum pensamento nosso, nenhuma palavra, nenhuma vontade nossa passam desapercebidos do Senhor. É por isso que Jesus nos dá o exemplo, que vem a tentação, mas nós usamos a palavra para não deixar que essa tentação se transforme em pecado. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então esse nosso texto básico, em nosso texto básico, o exílio de Judá na Babilônia estava chegando ao fim. E o Senhor estava agindo para que aquele povo fosse liberto. Aquele tempo ali na Babilônia foi um tempo onde aquelas pessoas pudessem entender, perceber o seu erro, se arrepender, se voltar para o Senhor. Então o seu amor e o seu cuidado para com aquele povo rebelde resultaria em quê? Em libertação. Então Deus estava determinado a recebê-lo e perdoá-lo. Então a mensagem divina era uma mensagem de vida, era uma mensagem de esperança, mas também era uma mensagem tranquilizadora. Ele estava dizendo, mesmo que tudo pareça o contrário, eu estou agindo em seu favor. Eu tenho o melhor para dar para você. Gente, quando a gente fala isso, a gente não está querendo dizer que só existem coisas boas. Não, existem dificuldades sim. Mas o que tem que prevalecer na nossa vida é a vontade do Senhor. Hoje nós vivemos no período da graça. E assim como a semente, a palavra de Deus ela é viva e capaz de produzir fruto espiritual. Mas é claro que a semente deve ser plantada e cultivada na vinda da colheita. Tem o seu tempo. Tempo de plantar, tempo de esperar, o tempo de colher. E ao pensar sobre a extraordinária e soberana vontade de Deus, nós precisamos rever a nossa posição no reino de Deus. Como filhos adotivos do Senhor, temos frutificado, temos testemunhado do poder, amor e graça de Deus.
Na vida prática, tenho falado a verdade. Irmãos, mesmo que não percebamos, as pessoas, elas estão procurando em nós a comprovação daquilo que anunciamos. Então, nosso testemunho, você sabe disso, fala mais alto do que as nossas palavras. E o escritor da carta aos Hebreus, ele transmite as seguintes palavras do Senhor: porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Amém? Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, não podemos esquecer que essa é uma promessa do próprio Deus, mas exclusivamente para aqueles que estão em Cristo. Você realmente está em Cristo? Então, se você está em Cristo, tem procurado mortificar o velho homem a cada instante e procurado viver para o louvor da glória de Deus. O salmista Davi, lá no Salmo 62, versos 1 e 2, ele declara: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Não serei grandemente abalado. Então, aqui o salmista, ele transmite o que sente em relação ao Senhor. Confiança total, confiança absoluta, ou seja, não há restrições. Portanto, não existe qualquer dúvida quanto ao poder de Deus em agir na sua vida. Por quê? Porque somente o Senhor é Deus. Amém? Então o salmista aceita tudo aquilo que vem das mãos de Deus. Eu não estou dizendo que a gente vai aceitar ou se conformar com as aflições, não. Eu estou falando que a gente vai aceitar tudo aquilo que vem de Deus. E Deus só tem coisa boa para dar para a gente. Deus não tem nada de ruim para dar para a gente. Então Deus determina os acontecimentos humanos, mas não intervém no direito de ação do próprio homem. Então isso significa que o homem, ele é livre para escolher entre fazer o bem ou fazer o mal. Eu me lembro que em determinada situação, uma pessoa perguntou para mim: onde estava Deus quando aconteceu tais coisas com os meus filhos? Deus estava no mesmo lugar de sempre, onde Ele sempre está, disponível para nos ouvir, para responder. O grande problema é que as pessoas tiram Deus, né? Não querem colocar Deus na sua vida. É proibido falar de Deus nas escolas. Não é mais permitido ler a Bíblia, fazer uma oração. Aí depois alguém vai perguntar: onde é que estava Deus? Eita Jesus! Então o Senhor mostra quais as ações que devem ser praticadas. Contudo, Ele concedeu autonomia para que a ação humana seja responsabilidade do próprio homem. Tudo isso porque o Senhor acredita e espera que nos submetamos a Ele. Então Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, Ele: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Aquele que é perfeito, que é absoluto, tem que ser o nosso modelo de vida. É por isso que o nosso olhar precisa estar fixo em Cristo. Ele é o nosso modelo de vida. Não os apóstolos, mas Jesus Cristo, o homem. Igreja, se o nosso olhar estiver fixo em Cristo, será muito mais fácil
ultrapassar as lutas, aflições, desilusões, dificuldades, na certeza absoluta de que tudo já está passando, aleluia, já está passando, e a presença do Senhor é uma realidade. Então, as perguntas que eu faço para você, igreja, eu faço para mim. O que você vai decidir? Estar em Cristo, viver com Cristo, ou permanecer do jeito que está, sem que Cristo seja o principal motivo da sua vida? Nós amamos, cada um ama a sua família. Hoje pela manhã, quando eu vi a minha bisneta ali com o Múcio Neto, na hora do louvor, eu saí daqui, fui lá dar um abraço, dar um beijo nela. Mas o amor de Deus, ele é incomparável. Ele é incomparável. Ele é perfeito, ele é absoluto. Você vai querer ter Cristo na sua vida? Então precisa reconhecê-lo e aceitá-lo como Senhor, único e suficiente Salvador. Existem muitas teorias religiosas, mas só há um Deus e um único caminho que leva a Deus: Jesus Cristo, o homem. Eu estava em determinado lugar e uma senhora disse: mas afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Não, ela disse: todas as igrejas levam a Deus. Não, quem não leva a Deus é Jesus. Por isso ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho. Eu não sou uma verdade, eu sou a verdade. E eu sou a vida. Amém? Jesus Cristo veio para buscar e salvar o ser humano. O seu sacrifício e ressurreição somente serão válidos na vida daqueles que o aceitam, que o recebem como Senhor, único e suficiente Salvador. Estou me lembrando agora de um parente que há muitos anos, conversando com ele e falando sobre a necessidade, a necessidade de estar em Cristo. Ele disse assim para mim: olha, meu primo, calma, eu vou viver primeiro, e depois que eu tiver vivido e aproveitado, aí eu me volto para o Senhor. Não é assim. É uma pena, porque éramos da mesma idade, e aos 22 anos a sua vida foi ceifada. Nós não sabemos do amanhã. Mas eu quero encerrar, equipe de louvor. E você que já se decidiu por Cristo, procure viver a sua vida na presença dEle. Renove o compromisso de servi-lo de todo o coração, na certeza de que aquele que é o Deus Criador, aquele que nos criou e criou todas as coisas visíveis e invisíveis, aquele que tem o controle do universo, Ele continua nos amando. Ele continua dizendo para a gente: olha, somente eu sou Deus. E Ele traz uma mensagem de fé, de vida e de esperança. E Ele nos sustenta para que possamos perseverar até o momento final. A gente sempre pensa que somente os outros terão um momento final, mas todos nós teremos. Eu tenho dito para vocês o que eu gostaria, eu sei que você também, era de ser arrebatado. Pois arrebatado ou chamado, estaremos face a face com o Senhor. Porque isso é uma promessa, é uma garantia que o Deus eterno nos dá, através do seu Filho, Jesus Cristo, o homem. Não tenha nenhuma dúvida, Deus vai continuar sustentando, Deus vai continuar protegendo, Deus vai continuar provendo as nossas necessidades. Ele vai continuar em fidelidade.
Ele vai continuar esperando que a cada momento do nosso viver estejamos dando a oportunidade para que Ele reine na nossa vida. Amém? Fiquemos todos de pé, equipe de louvor.